Sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo, pelo canal do YouTube da USE Intermunicipal de Ourinhos. E convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USE Intermunicipal de Ourinhos, órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é responsável pela condução deste programa. Eu, Luciana Strauss, para nos ajudar a explorar um pouco os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, convidamos Maria Aparecida Casagrande, colaboradora do Movimento Espírita em nossa cidade. Seja bem-vinda, Cidinha. Oi, Luciana, obrigada. Muito bom estarmos novamente juntas para trabalharmos um pouquinho mais sobre o espiritismo, os conhecimentos. Cidinha, me diga uma coisa. Vamos conversar um pouquinho. O que é o espiritismo? O espiritismo, ele é um conjunto de princípios e leis que foram revelados pelos espíritos superiores, né, contidos nas obras de Allan Kardec, que constitui, então, a codificação espírita. Nós vamos encontrar esses princípios, essas leis no Livro dos Espíritos, depois alguma parte esmiuçada no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno e a Gênese. Então, é o Pentateuco Espírita, né? Nós vamos encontrar todos esses ensinamentos dados pelos Espíritos. E o Espiritismo, então, ele é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o nosso mundo corporal. E o que o espiritismo revela? O espiritismo, ele revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Ele revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. A gente encontra resposta dentro da doutrina espírita, desses livros, né, principalmente ali do Livro dos Espíritos, para todos esses questionamentos. Quais são as bases do espiritismo? O espiritismo, a doutrina espírita, ela se estrutura na fé raciocinada, na razão, né, no pensar, na reflexão e também no Evangelho de Jesus. Com sólidos fundamentos nos seguintes princípios. Ela traz no seu bojo, alguns princípios que são fundamentais para que a gente possa compreender e entender os espíritos, nós também, espíritos encarnados, desencarnados. O primeiro deles, então, o primeiro princípio é a existência de Deus. É a doutrina espírita que nos fala que Deus é a causa primária de todas as coisas. É a partir dele que vai vir todas as outras criações. E ele tem alguns atributos. O que é isso? São coisas que é próprio dele, é peculiar a ele, ninguém tem mais. E são esses atributos que a gente entende, compreende um pouco melhor ainda Deus. Né? O primeiro deles é que Deus é eterno, porque Deus não teve começo e não terá fim. Porque se ele tivesse tido um princípio, um início, de onde ele teria se originado? Do nada? De onde veio Deus, se ele tivesse tido um princípio? Então, deveria existir algo antes dele, de outro ser. E se tivesse fim, o que haveria depois dele? Se Deus tivesse fim, o que vai ter depois, se ele é a primeira inteligência, o criador de tudo? O outro atributo é a imutabilidade. Deus é imutável, ele não muda, ele não se modifica. Não é que nem nós, que hora temos um humor, hora temos outro. Deus não, a sua imutabilidade, né?
Porque se ele tivesse sujeito às mudanças, tal qual nós, as suas leis, as leis que regem o universo, não teria estabilidade. Seria o caos, a desordem, a confusão. E quando a gente vê, a gente percebe isso, né? Então, essa coisa que não muda, porque existe essa lei, essa regra certa, direitinho, né? que não acaba não se modificando. E Deus também tem um atributo que ele é imaterial, porque se ele fosse material da matéria, ele também seria mutável, porque a matéria tem várias transformações, várias modificações nos seus estados, né? Sujeito, daí ele seria mutável, sujeito a transformações, como a matéria é. Mas a sua natureza, a natureza de Deus, ela é diferente de tudo que nós conhecemos como matéria, né? Nas nossas condições, a gente não conseguiria entender Deus, né? No nosso conhecimento, no grau que nós estamos, a gente ainda não entenderia. Por isso, Deus não tem forma perceptível aos nossos olhos, nem podemos formar dele uma ideia material. Então, por isso que é difícil, às vezes, né, as pessoas entenderem, porque antigamente a gente via Deus na figura de outro homem antropomórfico, né? Agora não, a nossa inteligência, a razão, a doutrina vem e nos fala desse ponto, né? Nós ainda não temos essa capacidade, mas ele é imaterial. E Deus também, ele é único, porque não há nenhum outro como ele. Porque se houvesse outros deuses, não haveria essa unidade de objetivos nem de poder que pertence a Deus e nessa ordenação de todo o universo. Então, não pode haver realmente, porque senão, se houver um outro Deus com a mesma condição, nós já estamos falando, já está perdendo todos esses atributos que nós estamos aqui elencando, que os Espíritos nos trouxeram. Deus é onipotente, ele tudo pode. Ele tudo fez e, portanto, tem inteiro poder sobre a sua criação, sobre aquilo que criou. O homem não tem onipotência. Às vezes a gente quer ser onipotente, mas nós ainda não somos, ainda não temos. E ele é soberanamente justo e bom. E aí esse atributo é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a gente não consegue entender isso. Só a doutrina espírita que nos mostra essa justiça, essa bondade divina. Então, nós não podemos duvidar da justiça e bondade de Deus, porque essa sabedoria providencial das suas leis e a solicitude para com todas as suas criaturas se revelam nas pequeninas como nas maiores coisas de tudo que ele criou. Então, a gente percebe, né? Que não dá para duvidar mesmo, porque ele tem essa solicitude, esse amor, essa providência para com os homens. Ele também, o outro princípio que a doutrina nos ensina, que revela, né, que se baseia, é a imortalidade da alma. Então, a alma é um espírito encarnado, que somos nós, né? Sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, quando a gente nasce na Terra, nós somos alma, quando estamos no corpo físico. Quando a gente retorna para a espiritualidade, denomina-se só espírito, numa tentativa da gente só entender essa diferença, digamos assim, né? Que a alma e o espírito é a mesma coisa. E, então, o corpo é somente um envoltório. Quando a gente desencarna, o corpo, o espírito retorna e aí está a imortalidade. O espírito nunca morre. A existência dos espíritos como seres imateriais, imortais, sobrevivente à morte do corpo. É isso que ele se baseia também. A pluralidade das existências, ou a reencarnação, e esse é um princípio que nos explica muito, que a gente vai entender muito mais ainda a soberania, a justiça e a bondade divina, né? Porque a reencarnação, ela é um processo natural de evolução espiritual. Porque tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas. Então, na realidade, é a oportunidade de evolução, de crescimento. A cada existência, a cada reencarnação, a gente tem a oportunidade de crescer um pouquinho mais. E também um outro princípio, né, da doutrina que se baseia é a pluralidade dos mundos habitados.
Então, os espíritos encarnados, eles habitam os diferentes globos do universo. E é aquilo que Jesus já nos diz, né, lá nos seus ensinamentos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, não é só a Terra que é habitada, existem muitos mundos habitados. O outro princípio também, onde ela se norteia, se baseia, é a comunicabilidade dos espíritos. Então, é através da mediunidade, dessa sensibilidade humana, como um meio natural de comunicação entre os espíritos. Então, essa capacidade humana de intercâmbio entre os dois planos da vida. Então, é através da mediunidade, dessa sensibilidade, que os espíritos conseguem se comunicar conosco. Aí, né, a gente tendo a convicção, através do fato, da certeza da existência, da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Então, as comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, então os espíritos podem se comunicar através daquele médium, que tem a faculdade de psicofonia, da fala ou da psicografia, que consegue escrever, ou de outras manifestações materiais também, de efeitos físicos, e na maioria das vezes pelos médios que lhes servem de instrumento. Então, esse princípio é comprovado, né, pela doutrina espírita. E ela também se baseia na moral cristã. Então, a moral dos espíritos superiores, ela se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem a nós. Isto é, fazer o bem e não o mal. Então, quando a gente aprende doutrina espírita, a gente aprende isso, né? E estamos aí caminhando na tentativa de praticar, né? O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. Então, se a gente seguir o evangelho, essa conduta moral, nós vamos estar melhor, estar bem, caminhando bem, digamos assim, né? Tinha. Parece uma coisinha. O espiritismo é uma ciência, uma filosofia ou uma religião? O espiritismo, ele engloba esses três aspectos. Ele engloba esse lado científico, o lado filosófico e também o lado da religiosidade, né, que a gente vai denominar como uma religião, e vamos explicar um pouco. Então, o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma religião, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Por que ciência de observação? Porque Kardec, quando ele fez lá o Livro dos Espíritos, né, que ele codificou lá, ele, na realidade, isso tudo começou pela observação dos fatos, né? Ele era um observador, a observação dos fatos, que se chegou, né, a muitas conclusões, e a doutrina também apresenta o seu lado moral, o seu lado filosófico nos seus ensinamentos. Então, ela é uma ciência que ela investiga e pesquisa. Foi o que Kardec fez e muitos ainda na atualidade, às vezes ainda se trabalha esse lado científico, essa pesquisa dentro da doutrina. Hoje já não é tão usual, porque a gente já tem isso praticamente pronto, através dos tempos atrás que foram feitos, mas nós temos ainda pessoas que ainda trabalham nessa parte da ciência, digamos assim, mais expressivamente. Então, ela investiga e pesquisa, e dela se utiliza para comprovar o que ensina. Então, é assim que Kardec comprovou lá nos ensinos, né? Através da parte científica desse estudo. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, porque realmente, através dessa parte do intercâmbio mediúnico, é uma relação entre nós e os espíritos, e é um lado científico, isso que nós estamos trabalhando. E como filosofia, compreendem todas as consequências morais que procedem dessas mesmas relações. E a gente também, se nós vamos falar assim mais, para entender um pouco melhor até um trabalho, por exemplo, nessa relação entre os espíritos, a gente aprende coisas ainda hoje, aprendemos, a doutrina traz lá no seu conteúdo, mas, por exemplo, num intercâmbio mediúnico, num relacionamento ali, a fala, o sofrimento, a manifestação que o espírito traz e mostra ali para nós,
muitas vezes faz nos refletir, né? Tem consequências morais até no nosso lado. Eu não vou fazer dessa forma, porque se eu cometer determinado erro parecido com esse, posso ter consequências mais difíceis. Mas o ensinamento da doutrina espírita, essa parte filosófica, na realidade, ela faz isso com nós, a reflexão, o entendimento, para que nós possamos ser uma criatura melhor, dentro dos aspectos dos pensamentos, das reflexões na vida, né? É filosofia que questiona e apresenta diretrizes para reflexão. Ela nada impõe, permite que a gente analise e raciocine. É por isso que ela é uma doutrina baseada na fé raciocinada. Ela não impõe nada para nós. Se você não fizer dessa forma, vai se acontecer nada disso. Ela respeita o livre-arbítrio, ela só traz o conhecimento ali, a exposição, a gente vai pegar aquele conteúdo e vamos colocar em prática. O objetivo é exatamente esse, analisar, refletir, para que a gente possa, se possível, colocar em prática aquilo que nós achamos que é bom, né? Então, não há uma imposição. O Espiritismo, ela é uma doutrina filosófica que tem efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista. Por quê? Ela, forçosamente, ela tem as suas bases, dentro das bases como fundamentais, como todas as religiões. O que as religiões falam? O que as religiões pensam? Na realidade, no fundo, nós vamos estar sempre envolvidos com Deus, a alma e a vida futura. Esses são os pontos principais que envolvem as religiões. A doutrina também tem essa base, é por isso que aí que nós vamos englobar o seu lado religioso, mas ela não é uma religião constituída, que tem paramento, que tem padre, que tem pastor, nada disso. Ela é diferenciada nesse sentido, ela não tem um culto, ela não tem ritual, ela não tem um templo, e sem ser uma religião, então, constituída, ele se prende essencialmente às ideias religiosas. Realmente são essas ideias, é Deus, a alma e a vida futura. Entender a criação, entender o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, entender se eu vou existir depois da morte do corpo físico, se é uma continuidade. Na base da filosofia, através dos tempos, é o que o homem sempre se questionou. E a doutrina se prende a isso, né, na realidade. Então, quando o homem assim pensa nessas ideias, ele vai, e ao contato com a doutrina espírita, vai desenvolvendo no homem mais certezas em relação a essas respostas que ela nos traz. Quando eu analiso e raciocino, eu vou aceitar Deus, eu vou ver lá quem eu sou, que vai ilustrar sobre o espírito, a imortalidade, a sobrevivência, a vida futura. Então, isso, na realidade, vai fazer com que a gente tenha riqueza, né? Por isso que isso nos leva a uma fé raciocinada. Então, desenvolvendo, assim, um laço moral. Então, quando eu medito, eu analiso tudo isso, vai desenvolver esse laço moral e cuja finalidade é religar o homem a Deus. Essa é a consequência da filosofia, do aspecto filosófico da doutrina espírita. Porque em sabendo de isso que ela nos traz, essas respostas, daí a gente vai se ligar, religar a Deus, na realidade, nós já somos ligados a Ele é o nosso Criador. Mas é a possibilidade da gente, com fé, com confiança, ficar religar a Deus. Então, ele vai despertar em nós esse sentimento maior de religiosidade. Em consequência também, ela vai restaurar o Evangelho de Jesus, porque nós vimos que ela se baseia na moral cristã. A doutrina espírita revive o Evangelho de Jesus. Tendo então o Evangelho de Jesus, tendo Jesus como um caminho seguro para a evolução e a transformação moral do homem, que vai na prática da fraternidade, do real sentimento de amor ao próximo, como regra de vida, a caridade em toda a sua extensão. Enfim, uma religião cristã. Nós somos seguidores de Jesus. Então, o Espiritismo, ele instituirá a verdadeira religião no mundo, a religião natural, essa, né? Nós não vamos precisar ter uma igreja, nada disso. Nós vamos ter essa religião interna dentro de nós, essa religação com Deus. A que parte do coração e vai diretamente para Deus.
chegamos, então, ao encerramento do programa Descobrindo o Espiritismo. Dinha, muito obrigada por aceitar o nosso convite, aí compartilhar conosco o conhecimento seu aí sobre a doutrina espírita. Foi um prazer estar contigo. É muito bom aprender sobre a doutrina, uma doutrina tão rica, né? E nós temos aí muito a aprender. Nos É verdade. despedimos. Os seus É, ver, agradecimentos, sua fala. é verdade, né? A gente sempre estar envolvido com conhecimento espírita é um prazer, né? A gente fica muito feliz, né, de poder compartilhar. E é sempre uma alegria. Foi também um prazer da minha parte estar contigo. Até a próxima. Nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. Se você gostou, curta e compartilhe.